Se eu for levar ao pé da letra essa linha, eu vou ter um problema, por quê? Porque eu vou encher o STF de ações. Porque eu tenho o tempo todo ações entre o INCRA e o Mato Grosso do Sul, o DENIT e o Mato Grosso do Sul, o Estado de São Paulo contra o Estado do Mato Grosso do Sul, uma discussão de ICMS, por exemplo. Como ficou isso? O STF decidiu o seguinte, que a linha F, ela se aplica nas causas onde o resultado da decisão puder desestabilizar o pacto federativo. Entendeu? Ele limita essas ações que são competências originárias do STF. O DENIT está discutindo com o Estado de Mato Grosso do Sul quem que tem que botar asfalto numa rodovia. É um órgão federal contra o órgão estadual, contra o Estado, né, contra o ente. Faz diferença para o Pacto Federativo uma discussão sobre o asfalto de uma rodovia? Não faz, tá? Se eu fosse levar a Constituição ao pé da letra, essa ação do DENIT contra o Estado, que são ações desse tipo, são extremamente corriqueiras, o STF ia passar o dia inteiro só com isso, tá? Então, não faz, certo? Agora, eu vou dar um outro exemplo. O Estado do Mato Grosso do Sul discute com o Estado de São Paulo a aplicação da alíquota do ICMS sobre entradas de bens e serviços relacionados ao setor de saúde, tá? Aí eu estou tendo uma discussão tributária que altera toda a cadeia de ICMS do país. E eu já falei isso para vocês em outra aula, que se eu não tenho uma ordem no ICMS, eu tenho uma guerra fiscal, certo? Então, se eu tenho uma questão que pode ser um problema para o país, uma questão relevante, aí eu aplico a linha F da STF, tá? Então, a observação de competência originária é essa, tá? A linha F da STF, a linha F tem que ser interpretada de maneira restritiva, ou seja, somente nos casos onde houver desestabilização do Pacto Federativo, não para qualquer tipo de ação, tá? Sobre competência originária, a maioria, as outras são explicativas, não tem muita observação mais a fazer, tá? A segunda é a competência ordinária. O que é uma competência ordinária? A competência ordinária, quando eu falo de ordinário, eu falo de comum, né? Quem for fazer prova do OAB de Direito Constitucional vai descobrir um recurso chamado recurso ordinário. O que é o recurso ordinário? O que é a competência ordinária? São hipóteses em que o STF sempre vai receber o recurso, tá? Olha aqui. Diz aqui que cabe julgar em recurso ordinário habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, decididos em primeira instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Tá? Ou seja, se eu tenho um habeas corpus contra um governador, esse habeas corpus é julgado pelo STJ. A competência originária é o STJ, certo? Se a competência originária, olhem lá no nosso organograma. Se a competência originária, ou seja, a primeira competência, é um desses 4 tribunais superiores, tá? Vocês estão vendo no organograma? STJ, TSE, TST, STM. Se a primeira, para quem eu vou recorrer? O único que tem acima é o STF. Certo? Por isso que eu chamo de competência ordinária. Porque, veja, vocês aprenderam em Direito Constitucional 1 que todos têm direito ao duplo grau de jurisdição. Essa é uma garantia, tanto do juiz, né, de poder errar e alguém arrumar, como nossa, de poder ter uma decisão sendo revista. Né, uma garantia do juiz e da sociedade. Se eu entro com
um habeas corpus, cuja competência é originária, eu acabei de explicar o que é competência originária, for um desses 4 tribunais, ou seja, esses tribunais superiores, eu só tenho um lugar para recorrer, só tenho um órgão acima, que é o STF, tá? E aí eu chamo de recurso ordinário, tá? Por quê? Ordinário. Porque é o único lugar que eu vou ter para recorrer. Por isso, ordinariamente, é para o STF, tá? Muita prova de OAB inconstitucional é recurso ordinário, tá? Qual é a pegadinha? A pegadinha do recurso ordinário é se denegatória a decisão. Por quê? Porque são hipóteses que não cabe recurso da parte que perdeu. Se eu entrar com o habeas corpus, não cabe o recurso do habeas corpus, tá? Por isso que ele fala se denegatória a decisão. Um ponto sobre recurso ordinário que chama atenção é crime político, né? A Constituição, ela coloca que o crime político tem recurso ordinário no STF. Como interpretar isso se o artigo 5º diz que crime político não pode ser julgado, né? Não existe crime político. Nós temos, inclusive, asilo para crime político. No caso, o recurso ordinário ele vai alegar que o crime que ele cometeu foi crime político, tá? Não foi um crime jurídico, que ele foi interpretado. Então, ele recorreria dessa forma, tá? São as hipóteses de recurso ordinário. A terceira competência do STF, são 3, são as competências extraordinárias. Como fala extraordinário, ou seja, extraordinário, é quando é algo extraordinário, né? Não é algo comum. Julgar mediante recurso extraordinário, causas decididas em única ou última instância, não fala em tribunal, voltando ao início da aula, então cabe juizados, contrariar dispositivo da Constituição, que declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, que julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição, ou que julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tá? A primeira é muito simples. Contrariar dispositivo dessa Constituição. Se você entrar com um recurso, se você entender que na sua ação teve contrariedade ao... Só um pouquinho. Eu me perdi aqui na Constituição. Se você entender que na sua ação a decisão do juiz ela já passou por todos os trâmites, ele entende que houve ofensa à Constituição, cabe recurso extraordinário, tá? Agora eu me achei. O B, ele fala de declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. O que acontece? Se numa decisão judicial o juiz declarou que uma lei ou um tratado é inconstitucional, cabe você subir até o STF. O C e o D, ele já está falando de conflito entre entes. Julgar válida lei ou ato contra a Constituição, ou seja, se a decisão do juiz diz que tal lei ou ato estadual que vai contra a Constituição é legítimo, há um conflito de entes. E a D é a mesma coisa, foi instituído pela emenda 45, julgar válida uma lei local contra uma lei federal. Por quê? Se uma lei local vai contra uma lei federal, quem vai resolver esse problema de qual vale? Aí eu preciso de um órgão superior ao Estado, a um órgão nacional. Seria o STF. Tá? Com relação ao recurso extraordinário, o que eu chamo a atenção é o incluído pelo inciso 3, que virou um filtro de questões constitucionais, tá?
que é o quê? A repercussão geral. Porque, veja, eu falei para vocês que basta eu entender que o juiz julgou de forma contrária à Constituição que eu posso entrar com recurso extraordinário. É muito vago, né? Fica muito amplo esse pensamento. Simplesmente eu entro com recurso extraordinário porque eu entendi que o juiz julgou de forma contrária à Constituição. E aí você tem, mais uma vez, o STF abarrotado de processos, porque todo mundo entende que foi julgado de forma inconstitucional. Vem a emenda 45 e diz o seguinte, que no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que se admita o recurso. Isso quer dizer o seguinte, quando você for fazer um recurso extraordinário, um recurso ao STF, você tem que demonstrar que aquela decisão daquele juiz, ela não afeta só você, ela vai afetar a sociedade inteira. Você tem que abrir uma preliminar de repercussão geral. E aí você vai ter que convencer o STF a aceitar o seu recurso, dizendo que aquela decisão pode criar um abalo na sociedade inteira, tá? Então, depois da emenda 45, não basta alegar que a decisão contrariou a Constituição. Você precisa convencer o juiz, o STF, que a decisão, a repercussão geral, ela pode repercutir na sociedade inteira. Se não tiver essa demonstração de que repercute na sociedade inteira, não é aceito o seu recurso extraordinário, tá? Então, quem vai fazer o AB de constitucional, lembre-se que o recurso extraordinário, ele precisa de uma preliminar de repercussão geral, tá? E, a título de informação, quando há uma liminar de repercussão geral, quando há o aceite de uma repercussão geral, todos os processos que estão discutindo aquela matéria, o NCPC ele prevê a suspensão deles, né? Para não ter divergência de decisões, para que elas sejam decisões semelhantes. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma questão? Não. Então tá. Então nós vamos fazer uma pausa de 5 minutos.
Bom, vamos lá. Superior Tribunal de Justiça, tá? A composição, né, os requisitos para o Superior Tribunal de Justiça, a única coisa que muda em relação ao STF, e que eu esqueci de falar, mas já anota agora, é que não precisa ser brasileiro nato, né? Eu falei em notável saber jurídico, reputação ilibada, nomeação presidente da República, 35 emenda 65, aprovação do Senado Federal, mas eu não citei a questão do artigo 12, né, de ser brasileiro nato, tá? Então, a composição para a investidura do ministro do STJ diferencia do STF em relação a isso, tá? Anotem aí, não precisa ser brasileiro nato, no caso no caso do STF, o ministro precisa ser brasileiro nato, tá? São 33 ministros. E aí a Constituição, ela diz como eles serão nomeados, tá? Vejam, 1/3 entre juízes dos tribunais regionais federais, 1/3 entre juízes dos tribunais de justiça estaduais, 1/3 entre advogado e MP, que é a forma do 5º constitucional. No caso, ao invés de ser 1/5, é 1/3. Tá? O que a Constituição diz? Ela diz o quê? Eu tenho 5 tribunais regionais federais. Primeira, quarta, quinta, segunda, terceira, quarta e quinta região. Os tribunais fazem uma lista tríplice e a lista tríplice vai para o presidente escolhe quem dos 3 ele vai nomear. Então, eu já tenho uma diferença que não é livre nomeação do presidente, né? Embora ele seja livre para escolher, ele tem que escolher entre os 3 dos TRFs. A outra vaga, do outro terço, é os 3 indicados pelos 27 tribunais de justiça, tá? 27, 26 de estado e o do Distrito Federal. Então, 11 vagas vêm da Justiça Federal, 11 vagas vêm da Justiça Estadual. E as outras 11 vagas, elas vêm de advogados e membros do Ministério Público, mesma fórmula do 5º. Sai uma lista sextupla do órgão de classe, que vira uma lista tríplice pelo tribunal, e aí o tribunal entrega ao presidente para escolher quem dos 3 ele vai nomear, tá? Então, a relação que eu tenho com o STF, essa diferença não são brasileiros necessariamente natos, não precisam, e não é livre a nomeação do presidente da República. O presidente da República ele é livre para escolher dentro daquela lista tríplice, tá? São 33, 11 da lista dos tribunais regionais federais, 11 dos tribunais estaduais e 11 dos advogados MP, que é a regra do 5º, que aí, no caso do STJ, vale para o terço. Tá? Com relação à competência do STJ, o raciocínio é o mesmo. Originária, ordinária e extraordinária. Tá? Reparem que na competência originária, eu tenho imediatamente abaixo da escala do alto escalão dos poderes, né? Quer dizer, se o presidente é pelo STF, o governador é pelo STJ, né? Se o ministro é pelo STF, o desembargador é pelo STJ, tá? Se o ministro do TCU é pelo STF, o ministro do Tribunal de Contas Estadual é pelo STJ. Vocês olhem nos crimes comuns do artigo da linha A, do inciso 1, que você coloca um degrau abaixo, né?
Mandado de segurança, a mesma coisa, né? Vão para os ministros de Estado, comandantes da Marinha, que estão degrau abaixo na administração pública, tá? Eu chamo a atenção para algumas questões aqui, como, por exemplo, a linha D, tá? Que ela diz o quê? Conflito de competências entre tribunais e juízes são julgados entre o STJ. Como é isso? Quando eu tenho um juiz estadual, o juiz estadual de Campo Grande, ele diz que a competência do processo não é dele. Ele diz que a competência do processo é do juiz de Dourados. O juiz de Dourados diz que a competência não é dele, que é competência de Campo Grande. Eu tenho um conflito de competência, né? Processo civil, vocês já devem ter visto isso. Conflito negativo de competência é quando, negativo, os dois juízes dizem que não são competentes, que é o mais comum. O conflito positivo de competência é quando os dois juízes dizem que são competentes, então eles querem um processo ali com eles. Isso é um conflito de competência. São juízes ou dizendo que é competente ou que não é competente e os dois não entram no acordo. Se eu tenho um juiz de Campo Grande, um juiz estadual, dizendo que a competência é do juiz estadual de Dourados, quem vai resolver esse conflito? O TJ. Eu tenho um juiz do TJ contra um juiz do outro TJ, quem vai resolver é o próprio TJ, o próprio tribunal, certo? Agora, se eu tenho um juiz de Campo Grande dizendo que não é competente, e ele manda o processo para o juiz de Curitiba, no Paraná. E aí o juiz de Curitiba do Paraná diz que também não é competente. Então eu tenho um conflito de competência. Eu não tenho como deixar para um TJ decidir, porque eu tenho dois TJs diferentes. Eu tenho um TJ no Mato Grosso do Sul e um TJ do Paraná. Então eu tenho um conflito entre TJs. Então esse processo vai pro STJ. Esse conflito de competência. Então, a primeira observação é, quando eu tenho juízes de estados diferentes, não vinculados, ou vinculados a tribunais diversos, eu tenho um conflito que vai para o STJ, tá? Essa é a primeira observação da linha D. A segunda que eu faço sobre competência originária é a homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur às cartas rogatórias. Eu faço observação por quê? Porque antes era competência do STF, e aí com a alteração da Constituição, isso foi para o STJ. Isso pode causar uma confusão, por quê? Porque quando você recebe uma sentença estrangeira para homologar, a princípio você vai pensar que é uma competência do STF, faz mais sentido, né? Assim como a determinar a execução de uma carta rogatória. Carta rogatória é alguma carta precatória, mas de outro país. Tá? Mas a Constituição foi alterada e agora essa competência passou a ser originária do STJ. Tá? Então, quem homologa a sentença estrangeira e concede exequatur é o STJ. Isso é o que tem de importante em competência originária. Tá? Competência ordinária, mesma coisa que eu falei para vocês. Recursos ordinários, onde as causas têm origem num degrau abaixo, né? Se o habeas corpus, decidido em última instância, Tribunal Regional Federal, ou mandado de segurança decidido em última instância, Tribunal Regional Federal, eu tenho um recurso ordinário para o STJ. Causa em que partes de Estado ou organismo internacional de um lado ou de outro município, pessoa residente domiciliada no país, eu tenho um recurso para o STJ. Por quê? Porque a competência originária é do TJ. Não tem mistério. Recurso ordinário é porque, se a competência é do tribunal e não do juiz, eu só tenho um lugar para subir, né? STJ. E
por fim, aí a mais importante, é o recurso especial, tá? O recurso especial, ele é um recurso, assim como o extraordinário, ele é um recurso que discute a aplicação da lei, da interpretação da lei, né? Por que ele é chamado de recurso especial? Extraordinário é um recurso extraordinário. A súmula 7 do STJ é bem taxativa. O recurso especial não serve para reaver provas, tá? Isso quer dizer, a causa ela é julgada em primeira instância. Houve testemunha, faz perícia, interrogatório e etc. Ela vai para o tribunal. O tribunal, no recurso, ele faz a análise de tudo isso novamente. Ele analisa a testemunha, se necessário, ele manda ouvir de novo. Quando o processo vai para recurso especial, ele não faz essa análise. O debate no recurso especial, assim como no recurso extraordinário do STF, o debate é meramente se houve contrariedade à lei ou à Constituição, tá? Ele não entra no aspecto da prova. Se a prova disse isso, se a prova disse aquilo. Ele entra no ponto da decisão, tá? Vejam, cabe recurso especial quando a decisão contrariar um tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Lembra? Se contrariar a Constituição, cabe recurso extraordinário. Se contrariar tratado ou lei federal, cabe recurso especial. Pirâmide Kelsen, Constituição, primeiro, STF. Lei, contrária à lei, STJ. Julgar válido ato de governo local em face de lei federal. Quando ele fala em lei local em face de lei federal, eu tenho um conflito de legislação, STF. Quando ele fala em ato em face de lei, pirâmide de Kelsen, lei, ato, STJ. Não vai até a Constituição. Tá? Der a lei federal interpretação divergente que haja atribuído outro tribunal. Ou seja, há a gente chama de embargos de divergência, que é o quê? Quando um tribunal de um estado decide de um jeito, o tribunal de outro estado decide de outro. A mesma causa, a mesma interpretação da lei. Você pega aquela decisão daquele tribunal, pega a desse tribunal, e você cria uma divergência, tá, de leis. O meu ponto, então, o recurso especial para na nossa pirâmide de Kelsen na camada do meio, tá? É assim que vocês não vão errar em prova. Quando vocês verem que a questão vai para a camada de cima, Constituição, a competência do STF, tá? Quando a discussão é só sobre lei, a discussão vai para o STJ. Quando eu tenho um conflito de lei contra lei, STF, porque eu tenho um conflito federativo. Quando eu tenho um conflito de ato contra lei, STJ, tá? É assim que vocês vão diferenciar. Então, em suma, o recurso extraordinário é quando afronta a Constituição. O recurso especial é quando afronta a lei federal. Friso mais uma vez. Esses recursos, genericamente chamados de recursos especiais, eles só analisam a interpretação da lei. Eles não fazem revisão de prova e etc, etc. Por isso que a maioria deles são, inclusive, negados, né? Fazem muitas piadas com a súmula 7 do STJ, por quê? Porque o STJ, ele nega quase todos os recursos especiais com base na súmula 7, porque, de fato, a súmula 7 diz que não cabe discussão de provas. Vamos pegar casos clássicos, né? Lula. Por que o processo do Lula, por que a ação penal dele começou em Curitiba e o processo dele está lá no STF? Né? Porque há uma discussão ali sobre questões que ele entende, né, o advogado dele, contrárias à Constituição.
desde um conflito de federativo, porque ele entende que o processo deveria ter sido julgado em Brasília, não em Curitiba. A leitura da prisão de segunda instância, que é um artigo constitucional. Entre outros pontos. Assim, usando argumentos como esse, ele consegue chegar ao STF. Se eu não tenho isso de argumento, o Tribunal Superior, não estou dando razão a Lula, não. Estou dizendo a causa para o processo subir. O Tribunal Superior não vai subir. Se eu discordo da decisão do juiz, porque eu entendo que a testemunha falou A e o juiz entendeu B, ou eu entendo que o juiz, eu discordo da opinião dele, eu entendo que o julgamento dele não foi. Você precisa discordar da interpretação que se dá. Quer dizer, você entende que a lei diz A, mas a lei diz B. Então eu peço um recurso especial. No caso do recurso extraordinário, a questão da prisão em segunda instância é muito claro. Você tem lá o artigo 5º dizendo uma coisa, você tem uma aplicação do tribunal dizendo outra. Então você tem um conflito sobre o que diz a Constituição. Por isso que chega até o Supremo Tribunal Federal. Tá? Por isso que a competência ela é extraordinária. Tá? Quando começar, ou quem já lida com o processo, vai ver que é muito comum que o processo ele vai para a primeira instância, ele vai para a segunda instância. Na segunda instância, ele vai para a terceira, né, que é as cortes superiores. Via de regra, monocraticamente, nega. O processo volta. Aí a pessoa agrava, faz o agravo regimental. Aí o colegiado do tribunal nega. O processo volta. Aí a pessoa sai do especial, vai tentar extraordinário. Vem o extraordinário, aí vem a decisão monocrática, nega. Aí vem o agravo regimental, nega. Aí tem o agravo do agravo regimental, nega. Uma sequência de recursos para demorar no processo. Então, essa é a função do STF e do STJ. Tá? Com relação aos outros tribunais, a questão da composição e investidura do TJ, dos TRFs, mínimo de 5 juízes, né, nomeados pelo presidente da República, artigo 107, e aí ele tem lá o 5º, né, e promoção por antiguidade e merecimento alternadamente. Isso vale para todos os tribunais, tá? Todos os tribunais ele tem essa questão de acesso ao tribunal, ou pelo 5º ou por promoção de antiguidade ou merecimento paralelamente. Então, você tem um tribunal com 100 membros, 100 desembargadores, 80 são juízes de carreira, tá? 20 vem do 5º constitucional que eu já expliquei, que é MP ou magistratura. Desses juízes, a promoção é o mais antigo, ora por merecimento. Aí, promoção por merecimento, cada tribunal tem suas curso, mutirão, qualificação, doutorado, livro publicado, tem N requisitos. Cada carreira tem um tipo de requisito para promoção por merecimento. Tá? Para entrar nos tribunais, para virar desembargador, só dessa forma, tá? 5º ou tribunais. Os tribunais regionais federais, eles têm 5 regiões, tá? E aí eu chamo a atenção, como eu expliquei para vocês, o que diz no inciso 1 de importante. Eu chamo a atenção para o inciso 1, tá? Para o inciso 4 e para o inciso 11, tá? Sobre os juízes federais. Para o inciso 10. Olha o que diz o 11, o 1, a linha 1, que é o mais importante. Compete aos juízes federais
causas em que União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, assistentes, oponentes, exceto falência, acidente de trabalho e de justiça eleitoral do trabalho. Esse artigo ele tem que ficar bem mastigadinho para vocês. Porque, vejam, eu falei para vocês que tendo dinheiro da União é competência federal, mas não é bem assim. Se tratar de sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. O que é sociedade de economia mista? É aquela onde metade mais um, pelo menos, é público e o resto é capital aberto, privado. Petrobras, Banco do Brasil, Embraer e outras empresas que são todas sociedades anônimas. Então, isso quer dizer o quê? Se eu entrar com uma ação contra a Caixa, danos morais contra a Caixa, competência, Justiça Federal. Caixa é uma empresa pública. Se eu entrar com uma ação contra Banco do Brasil, o Brasil é uma sociedade de economia mista. Competência da Justiça Estadual. Se eu entrar com uma ação contra o Correios é uma empresa pública, capital 100% público. Competência da Justiça Federal. Se eu entrar com outra ação contra a Petrobras é uma sociedade de economia mista. O capital é metade mais um nacional. O resto é capital aberto. Competência da Justiça Estadual. Então, esse é o primeiro ponto. A primeira exceção. Sociedade de economia mista não é competência da Justiça Federal. Tá? Se eu estou tratando de aplicação de recurso público da União dentro da Petrobras, como foi o caso da Lava Jato, aí, na ação, eu não tenho só a Petrobras, eu tenho a União. Tá? Então, a primeira exceção que eu tenho é a sociedade de economia mista. Isso cai bastante. Tá? Anota. A segunda exceção são falência. Tá? Falência. Falência não é competência da Justiça Federal. Então, ainda que se trate de uma empresa pública, o juízo de falências, né, que é uma competência especializada, é a Justiça Estadual. Tá? A terceira, e mais comum, são as de acidentes de trabalho. Tá? Quando eu tenho uma ação que envolve acidente de trabalho, principalmente são ações contra o INSS, chamadas ações acidentárias, elas são competências da Justiça Estadual. É uma briga, né, dos juízes estaduais para mandar esses processos para a Justiça Federal. Eu também nunca entendi bem o sentido, né? Eu acho que o sentido tem mais a ver que a Justiça Estadual está em todos os municípios e acidentes de trabalho, você tem um perito ali, enfim. Mas as causas de acidente de trabalho não entram na Justiça Federal. Então, quando eu tenho uma demanda contra o INSS é uma autarquia pública federal. A demanda é sempre na Justiça Federal. Se o assunto da demanda do INSS for indenização por acidente de trabalho, esse processo vai para a Justiça Estadual. Tá? Não sei a explicação. Minha explicação é essa que eu dei aí. A Constituição colocou assim. Tem várias PECs para mudar isso, mas não vão para frente. Provavelmente, onde quer extinguir a justiça do trabalho, pode acontecer. Chama atenção também para o 4, crimes políticos. Né? Eu chamo atenção por quê? Porque o crime político, a competência originária é do juiz federal. E o recurso ordinário é para o STF, como eu falei lá no STF. Tá? Então, faça essa anotação do inciso 4, crime político, faz essa observação para relembrar, o recurso não é para o TRF, Tribunal Regional Federal, o recurso é para o STF direto.
curso ordinário. Chama atenção também pro dez, que é aquela questão de executar carta rogatória e sentença após a homologação. Quem executa é o juiz federal, o STJ decide, desce para a Justiça Federal. E ações de naturalização, e chama atenção para o mais divergente, que é o 11, que é a disputa sobre direitos indígenas. Qual é a competência da Justiça Federal sobre direitos indígenas? Quando vem a Constituição, todo problema que envolvia índio ia para a Justiça Federal. Mas essa visão integracionista do índio, que o Estatuto do Índio coloca sobre o silvícola, ela não foi recepcionada pela Constituição. Então, não faria muito sentido você colocar necessariamente o índio como aquele que tem a Justiça Federal, enquanto o não índio não tem Justiça Federal. Quer dizer, se o índio é preso por roubar uma galinha, ele é julgado na Justiça Federal. O homicídio indígena é julgado na Justiça Federal. Depois de muita discussão, o STJ ele define o seguinte, o STF, desculpa. As causas envolvendo índios são de competência da Justiça Federal quando eu estou falando de direitos indígenas em abstrato, não em caso concreto. Quando eu tenho, por exemplo, um conflito de terra, como é muito comum aqui no Mato Grosso do Sul, eu estou falando de direitos indígenas. Eu não estou falando do índio, especificamente. Então, eu estou falando num caso em abstrato, onde eu trato de direitos indígenas. Eu fiz um júri de um indígena, e aí eu fui pela defesa do indígena, enquanto procurador federal. Porque, vejam, o caso foi o seguinte. Um índio, e aí lá, nos costumes dele, lá era em Paranhos, tinha a indígena que era feiticeira. Fazia, não sei, me perdoe se eu estiver usando o termo errado, eu não conheço bem. Eles alegavam que era feiticeira, mas tem outros nomes para isso também. E aí essa mulher, ela diz pro cara, que era vizinho dele lá na aldeia, que ia matar o filho dele. Ia fazer um feitiço pro filho dele. E isso foi à noite. De manhã, o menino tá enforcado, se matou. Foi um suicídio. A perícia foi lá, tal, suicídio. O cara, em retaliação, ele e um outro lá, irmão dele, foram lá e mataram a mulher. Esse caso, ele é federal ou é estadual? A princípio, você tem um homicídio. E o STF já disse, o homicídio não é porque é índio que vai para a justiça estadual. Mas nesse caso, especificamente, a alegação do índio era que ele matou por conta de um feitiço. Ele acreditava, né, que o filho dele se matou porque a mulher, a indígena, fez um feitiço contra o filho dele. Aí eu tenho uma questão aí que entra a cultura indígena, a crença indígena. Aí eu já entro no aspecto de direitos indígenas, né? Precisa de antropólogo, fazer um estudo, etc. Então foi um caso que foi julgado na esfera federal, tá? Então, sempre que vocês pensarem na questão indígena,
Ele vai ser federal quando tiver esse elemento. É uma disputa por direito indígena, é uma questão de cultura indígena, genocídio, extermínio, disputa pela terra, são causas federais. Questões que não têm relação direta com a questão indígena, roubo, furto, juros de banco, essas coisas não são competências da justiça federal, são coisas da competência da justiça estadual, tá? Então, tem essa limitação sobre o juiz. Temos o juiz do trabalho. Vocês deem uma lida aí, né? Competência da justiça do trabalho é a competência da justiça do trabalho. O que eu tenho de relevante aí é que o TST, ele tem 27 ministros, tá? 1/5 constitucional, e o resto vem da magistratura dos TRTs, dos tribunais trabalhistas, tá? Eu não vou entrar na competência da justiça do trabalho, porque não é minha disciplina e eu não tenho muito conhecimento, aí eu posso falar besteira. E a organização dos TRTs dos TSTs, tem os TRTs e tem os juízes do trabalho. Com relação aos juízes eleitorais, eu faço algumas observações. Eu botei ainda no artigo 118, reparem que eles falam que são órgãos da Justiça Eleitoral. O TSE, o TRE, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Tá? Primeira observação sobre os juízes eleitorais. O mandato é temporário do TSE. Tá? Então, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem, no mínimo, 7 membros. Tá? Tá no artigo 119. Eles se dão mediante eleição de 3 juízes do STF e 2 do STJ. Tá? O STF, os 11 votam e escolhem os 3. A praxe do STF e do STJ é escolher os mais antigos e irem mudando conforme vai passando a antiguidade, vai passando para frente. 3 vêm do STF, 2 vêm do STJ, e os outros 2 são advogados indicados pelo STF e o presidente nomeia. Tá? Então, o STF indica 6 advogados, desses 6, o presidente escolhe 2. Tá? Então, no TSE, eu tenho 7. 3 do STF, por eleição, 2 do STJ, por eleição, e 2 advogados escolhidos numa lista de 6 do STF. Tá? Chama atenção por quê? Porque no TSE, o cargo ele é temporário. Tá? Você tem uma eleição, o parágrafo único do 119 diz que você elege o presidente e o vice dentro dos ministros do STF e o corregedor dentro do ministro do STJ. Então, dos 3 ministros do STF, são 7. 3 são do STF. Desses 3, um vai ser presidente e o outro vai ser vice. Tá? Daí vai sair o presidente e o vice, dos 3 do STF. Dos 2 do STJ, um vai ser o corregedor. Então, o corregedor sai do STJ. Tá? E os mandatos são temporários. Tá? Diz aqui no parágrafo 2º que são 2 anos e nunca por mais de 2 anos. Tá? Eu tenho algumas observações sobre a justiça eleitoral, que primeiro, as juntas eleitorais. O que são juntas eleitorais? Juntas eleitorais
elas são juízos formados no período de eleição, para julgar especificamente causas relativas à eleição, tá? Ela é formada geralmente por um juiz e 2 ou 4 pessoas indicadas por esse juiz, tá? Então, a junta eleitoral, ela tem essa função, ela só atua no momento da eleição, tá? Ainda com relação aos juízes eleitorais, quem são os juízes eleitorais? Não existe concurso para juiz eleitoral, tá? O juiz eleitoral, ele é juiz de direito, tá? É uma coisa estranha a justiça eleitoral, por quê? Porque o juiz é o juiz de direito e o Ministério Público é o federal. Então, eu tenho um juiz do estadual com o Ministério Público do federal para atuar na justiça eleitoral, tá? Então, são mandatos transitórios, tá? Dos TRE. Os juízes são juízes que acumulam o cargo, tá? E o parágrafo 4º, ele coloca as limitações aí do que cabe recurso para o TSE. Tá? Eu vou... Ficou faltando aqui militar, súmula precatória. Eu já estou bem cansado já. Vou deixar para falar isso na aula que vem, tá bom? Então, boa noite para vocês. Até a próxima aula. Ô, professor, só uma pergunta. Boa noite, professor. Claro, pode perguntar. Vai ter algum trabalho, professor? Vai. Mas o senhor vai passar durante a aula ou vai mandar lá no AVA? Não, vou ver o melhor jeito aqui. Não, vai ser igual a prova. Vou mandar na segunda-feira, tem que me entregar até sexta. Trabalho em grupo. Tá? Então, professor, Eu tô pensando, o que eu tinha conversado na aula passada, eu estou com a ideia de pegar um tema que eu não vou dar em aula, entendeu? Para vocês estudarem pelo trabalho uma matéria que não vai ser dada em conteúdo, tá? Eu ainda não vi ainda, estou vendo se eu vou dar... Estou vendo se eu vou falar sobre as funções essenciais da justiça, ou se vai dar tempo de falar de controle de constitucionalidade. Mas, enfim, vai ser dessa forma. Eu vou definir o conteúdo, o que não entrar no conteúdo eu vou escolher com o trabalho. Aí, enfim, vocês vão ter que fazer a pesquisa e tudo. As respostas não vão estar nas minhas aulas, tá? Ok, professor. Beleza. Ok. Obrigado, professor. Boa noite.